Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 5 de setembro. Agora na Espanha, 11 horas e 45 minutos. No Brasil, 6 e 45 da manhã. Vocês vejam que apesar da volatilidade, a gente mais uma vez ter ameaçado essa nossa cunha triangular, a mínima ficou em 19.681 na madrugada de domingo para segunda. A mínima de ontem tinha ficado em 19.583. Os fundos seguem ascendentes. E vocês reparem que o corpo real desse candle comprador de hoje, deixa eu botar aqui na nossa banda de VWAP mensal, está engolfado pelo corpo real do candle de ontem, que também ficou um pouco tímido. E todos eles seguem engolfados por esse grande Morobuzu aqui, ó, que foi o Morobuzu do dia 28 de agosto, que segue engolfando todos os candles subsequentes, desde o candle desenhado a partir de 29 de agosto. Então isso aqui, gente, mostra um claro arrefecimento desse ímpeto vendedor, essa série de engolfamentos. Quando o ímpeto vendedor vai continuar, a gente vê a protuberância dos candles vendedores avançando, como aqui, ó, fazendo a escadinha. Quando começam esses engolfamentos, isso é o sinal de um esgotamento desse ímpeto vendedor. Então a nossa grande figura triangular permanece amplamente vigente. Vocês vejam que, mesmo que a gente considere essa subfigura triangular aqui, que está se desenhando desde o dia 28 de agosto, o fato é que a nossa grande figura triangular, que vem se desenhando desde 31 de maio, segue plenamente vigente. Se essa figura triangular não é a figura exata da acumulação, mas sim uma canaleta virtual de alta, também segue vigente. A teoria do mastro e da bandeira, que seria uma bandeira de baixa, está totalmente descartada, já que a bandeira está muito maior do que o mastro, então não tem como sustentar. E os outros indicadores dão conta de um esgotamento dessa corretiva. Aqui no gráfico da VWAP anual, vocês vejam que a VWAP anual segue ali no patamar entre 28 e 29 mil dólares, compatível com essa camada congestional, ainda desenhando uma figura triangular. E agora a gente já está indo para o centésimo quadragésimo candle aqui no diário, afastado da VWAP anual, ou seja, são 140 candles de um dia afastados da VWAP anual, o que é muita coisa. Normalmente o afastamento da VWAP anual, o último afastamento descendente, deu 74 candles, o último longo afastamento ascendente deu 64 candles, e o último longo afastamento ascendente, deixa eu ver quantos candles, deu 243, só que os afastamentos ascendentes, eles normalmente são mais demorados que os descendentes, justamente porque a BTC vai sofrendo uma valorização exponencial. O último longo ascendente demorou 174 também. Esse aqui foi o penúltimo. Esse aqui foi o último longo e acabou encostando na VWAP quando da virada do ano de 2020 para 2021. Mas enfim, já está mais do que na hora da BTC buscar de novo a VWAP anual. Ela fica um tempo afastada, volta para prestar continência, fica um tempo afastada, volta para prestar continência. No intraday ela está didática, a gente lambeu a lower aqui no meio da madrugada, voltamos já havia dado uma lambida aqui logo depois da virada da VWAP, voltamos para buscar a VWAP, lambemos de novo e agora a gente segue migrando de volta para a VWAP. Na Seara, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais e provavelmente serão sinais que vão fechar rápido, porque a BTC está didática hoje. E na Seara Fática, a Binance contrata Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central do Brasil, para compor o seu conselho de administradores global. Não é a Binance Brasil. O Henrique Meirelles foi contratado para compor o conselho consultivo global da empresa. E a Cardano flipou a XRP, já que a comunidade se animou com a confirmação do update da atualização do hard fork vazio. Então vocês vejam que a Cardano agora está na frente aqui, pulou para a 7ª posição na CoinMarketCap com uma capitalização total de 16,66 bilhões. A XRP ficou abaixo com 16,18.
o mercado reprecificando a Cardano. E a Polícia Federal Australiana cria uma unidade de criptografia. Isso agora vai ser espraiado pelo mundo todo. A própria Polícia Federal Brasileira também vai acabar criando a sua unidade criptográfica, já que é o novo normal, vamos colocar assim, e ações europeias caem à medida que os mercados se fecham com o fechamento do Nord Stream 1. Agora, antes do fechamento, o Nord Stream 1 estava com uma capacidade abaixo de 20%. E agora, com o fechamento, o mais bizarro foi a desculpa do Kremlin, da Gazprom, para fechar o Nord Stream 1. Segundo eles, faltavam peças da Siemens, que é uma empresa alemã. E eles não poderiam receber essas peças em razão do embargo imposto pelo Ocidente. Então eles acharam melhor fechar. É o Ocidente provando do próprio veneno. E tropas britânicas participam de treinamento inédito com forças suecas e finlandesas pós-Segunda Guerra Mundial. Tropas britânicas participam de um exercício de treinamento ao lado das forças suecas e finlandesas, enquanto os dois países nórdicos se preparam para aderir à Aliança Militar Ocidental, a OTAN. Enfim, gente, tudo isso só vai turbinando essa tensão geopolítica mundial e o Congresso norte-americano não pode mais proibir os criptoativos, já que há muito dinheiro e poder por trás. Simplesmente a pasta já saiu do tubo. O Congresso não proibiu enquanto era possível e agora já não é mais possível fazê-lo. Mesmo que isso seja considerado por alguns congressistas, a expansão do mundo cripto, uma ameaça à economia e à segurança nacional norte-americanas. Mas agora, esse congressista aqui que foi entrevistado, Brad Sherman, afirma que o mundo cripto ficou muito grande para ser objeto de uma proibição ou mesmo repressão. Fora o lado libertário das blockchains, da Web3, que permite qualquer um fazer qualquer coisa e simplesmente tornaria o Estado um mero repressor de algo que já teria acontecido. Logicamente que, em razão de tudo isso, não é possível mais proibir a criptografia. Muito interessante essa reportagem aqui na Crypto Slate. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. A BTC segue acumulando forte. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.